Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começando a conversar e aí o pessoal vai entrando na aula enquanto isso, tá? Bom, hoje a gente faz mais uma aula de conceitos prévios, né? Como a gente tinha previsto.
no mesmo formato da aula anterior, né, com resolução de exercícios específicos, sempre lembrando que a ideia é que vocês tragam as dúvidas que vocês têm de alguns conceitos que ficaram, enfim, né, desses tópicos de Química Geral 1, ou até mesmo que eventualmente vocês não conseguiram ver com tanta profundidade. Então, hoje a gente vai para o segundo bloco, né, de conceitos prévios, que é, como eu tinha mostrado para vocês na semana passada, este bloco aqui, né, de propriedades periódicas, ligações químicas e forças intermoleculares. Eu destaco que forças intermoleculares é uma parte que a gente vai trabalhar mais a fundo na nossa disciplina, então a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, né, no conteúdo de Química Geral 2, forças intermoleculares. Então a gente não precisa se preocupar tanto, né, agora em revisar. O que vocês viram provavelmente foi uma introdução a tudo isso para poder falar de soluções, por exemplo, né? Então é algo mais geral. Então a gente vai entrar num grau de profundidade um pouco maior de forças intermoleculares no decorrer da nossa disciplina, tá? Então eu separei de novo alguns exercícios. Alguém tinha me pedido, eu não lembro quem foi na aula passada, para deixar alguns exercícios do que a gente fosse fazer. Eu deixei lá no SIGA, não é exercício que eu vou cobrar de ninguém, nem obrigatórios para serem feitos, né? Se alguém tiver interesse em fazer, eles estão à disposição. Não são inclusive, exercícios nem dessa disciplina. Eu peguei exercícios de outras disciplinas que eu já ministrei e coloquei lá, né, que abrangiam esses conteúdos. Nossa terceira aula de equilíbrios, de conceitos prévios, vai abranger esses dois temas, equilíbrios, né? Equilíbrios químicos num aspecto geral e equilíbrio iônico num aspecto específico, para falar de alguns tipos de reações mais clássicas. Nosso próximo encontro, que não é um encontro, né, é uma atividade assíncrona na semana que vem. Então, nossa primeira aula da semana assíncrona e a outra aula síncrona, como a gente tinha combinado na primeira aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns tópicos de equilíbrio químico gravados para vocês, tá? Porque eu lembro que alguém comentou também na aula passada que vocês não tiveram tempo de abordar todos os aspectos... Oi, desculpa, alguém queria falar? Não? Alguns aspectos de equilíbrio químico vocês não conseguiram ver na disciplina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma forma mais detalhada. Quem já viu pode ir pulando os vídeos, quem não viu, aproveita, né, para ter esse conteúdo aí com um pouco mais de detalhes. De novo, não é conteúdo da nossa disciplina, então não vai ser abordado em avaliação, né, especificamente. Dentro de algum contexto pode ser, mas no contexto específico do equilíbrio não. Então, ele fica como um extra, já que a gente está dedicando aí 3 aulas para conceitos prévios, né, para a gente começar o conteúdo efetivamente de Química Geral 2, tá? Se tem alguma coisa que ficou em aberto da aula passada, dos exercícios que a gente fez lá, alguma coisa dos cálculos químicos, né, estequiometria que a gente abordou bem superficialmente, claro, mas tem alguma coisa que vocês queiram trazer, vocês reviram a aula e ficou alguma dúvida dos exercícios que a gente fez, de algum conteúdo? Bom, se ficou alguma coisa, vocês me avisam, tá? Que eu trago novamente, se for o caso, tá bom? Hoje, então, a gente vai abordar esses 3 tópicos na forma de exercício. Vocês vão ver que talvez fique um pouco mais pesadinho de conteúdo, mas, de novo, a minha intenção não é retrabalhar o assunto, é simplesmente trazer alguns aspectos importantes e discutir o que eu acho que a gente vai precisar para essa nossa disciplina, tá bom? Então, eu coloquei os exercícios aqui todos, né, para disponibilizar para vocês, mas eu vou alternar para a gente poder trabalhar da forma que a gente fez na semana passada, né, como exercício mesmo. Então, deixa eu aumentar aqui, né, para não ficar tão pequenininho. Isso. Acho que tá bom. Se não tiver, vocês me avisam. Opa, assim foi demais. Vocês me avisam, eu ajusto, tá? Só lembrando, né, podem interagir pelo chat, podem interagir pelo áudio. Como eu tô com a tela
projetada, eu não consigo ver vocês. Então, se alguém abrir câmera, eu não vou saber que abriu. Então, por favor, habilite o microfone se quiser, só para eu saber que tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma consideração, tá? E se lembrarem de alguma dúvida da aula passada também no meio do caminho, podem perguntar, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro exercício, ele pede uma relação sobre propriedades periódicas. E aí, quando a gente fala em propriedades periódicas, só para a gente recordar, né, é aquele clássico que a gente já sempre ouviu falar, né? A gente fala de raio atômico, de raio iônico. O que mais? Eletroafinidade. Energia de quê? Energia de ionização, tá? Basicamente, né, a gente tem aí uma grande gama, né, de propriedades periódicas, que são, em resumo, propriedades que os elementos apresentam com uma determinada organização dentro da tabela periódica, tá? Vamos trabalhar todas? Não. Vamos trabalhar as principais. Algumas são mais fáceis por definição, né, que a gente resgata, como eu falei para vocês, a gente resgata o assunto e a gente pode, por exemplo, trabalhar com o assunto como dado. Outros, é importante que a gente entenda o conceito para trabalhar propriedades futuras, né? Vai falar de cinética, vai falar de termoquímica e tudo mais. Então, o que esse nosso exercício pede? Considere os íons e responda qual a ordem decrescente de raios iônicos. Ou seja, ele quer que a gente observe a partir desses íons quais têm maior raio, tamanho, né? Raio iônico, quais têm menor raio iônico. O que é importante destacar aqui? Quando a gente fala em raio atômico e raio iônico, a gente vai sempre lembrar que nós estamos simplificando, né? Então é um modelo simplificado do átomo, onde a gente tem o núcleo e aqui em volta os elétrons, tá? Ah, mas o átomo é assim? Não. Ah, mas a gente está simplificando ele para trabalhar como uma esfera, né, no tridimensional e falar dos raios especificamente, tá bom? Beleza. Vamos então voltar um pouquinho, né, para a gente deixar todos os conceitos aqui o mais claro possível, os mais claros possíveis. Íons. O que são íons? Alguém tem alguma... Tá dando eco? Eu tô ouvindo alguém querendo falar, mas eu tô ouvindo um eco. Não sei quem que queria se manifestar. É a Giovana. Tava Oi, dando Giovana. eco, é porque eu tô... no computador e falando pelo celular, mas enfim. Não, tranquilo, sem problema. Os íons são cátions e ânions? Cátions e ânions, perfeito. Então, vamos lá. Cátions e ânions. E qual é a característica, então, que define os cátions e os ânions? Os cátions são... eles têm menos... Ai, meu Deus. Não, vai tranquilo, não tem problema. Depois, se tiver algum termo faltando, a gente corrige. Os ânions são positivos... Como é que eu falo isso, meu Deus? Eletronicamente? Isso. Uhum. Eletronicamente positivos e os cátions eletronicamente negativos. Na verdade, é o contrário. Tá, ao contrário. Tá, é o contrário, mas o conceito é esse mesmo, tá? Olha que interessante, né? Sua abordagem foi bem certeira. A gente tem um parâmetro, né? Então aqui, vou colocar nas suas palavras, ó. Eletronicamente
positivo e aqui eletronicamente negativo. Olha que interessante, né? Elétrons têm que carga? Negativa, certo? Como é que você vai falar então que é eletronicamente positivo? Ou seja, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, tá? E isso é fundamental, né, para a gente discutir, por quê? Quando a gente fala em carga positiva ou negativa, fica aparecendo, se tem carga positiva, quer dizer que ganhou carga positiva. Não. Se tem carga positiva, quer dizer que perdeu carga negativa. Então, se a gente fosse resumir, né, tudo isso aqui, basicamente é o átomo neutro, ele tem quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. O íon tem a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Percebam que eu não disse nem maior nem menor. Por quê? Porque ele pode perder ou ganhar esses elétrons, tá? Beleza. Então a gente tem esses íons aqui representados por S2-, Cl-, K+, e Ca2+. Qual o nome desses íons, vocês sabem? Alguém lembra qual o nome de alguns desses íons? Você diz ânion e cátion? Isso. Não, é o nome específico, perdão, de cada um deles. Por exemplo, ó, esse íon aqui vem do enxofre, né? Então, quando ele está nesse formato aqui, como é que ele fica o nome dele? Esse aqui é o sulfeto. Tá? Este é o cloreto. E esses dois aqui têm o mesmo nome, né, do átomo neutro, o íon, o cátion potássio e o cátion cálcio. Tá? Então, aqui quando a gente fala de ânions, a gente vai mudar o nome lá para as questões do eto, ito, né, dependendo aí da situação. Tá? Mas mais importante para nós agora é saber como é que eu vou determinar o tamanho deles. Né? Então vamos pensar o seguinte. Vamos voltar para a nossa representação aqui. Ó. Vou fazer uma forma bem simplificada. Tá? Prótons no núcleo, elétrons orbitando em volta dele. O que determina o raio? Ou seja, quando a gente fala em raio, né, a gente vai falar... Deixa eu deixar melhor aqui. Quando a gente fala em raio, a gente vai falar de uma distância entre o meio e a extremidade, né? Isso aqui é o raio. O que vai determinar, então, esse raio? Como é que a gente pode estimar esse raio? O que vocês acham? Ou o que vocês lembram? Ou o que vocês conhecem sobre isso? O raio não é para quando você for calcular a distância de um átomo para o outro?
Não, mas agora a gente está falando bastante. de um átomo sozinho, né? Como é que eu determinaria o raio de um átomo sozinho por enquanto? Ele realmente, experimentalmente, ele vem quando a gente está falando das ligações. Então, quando ele está lá ligado de um para o outro, e aí a gente vai fazer uma estimativa de núcleos e fazer um cálculo, né, para estimar esse raio. Mas se eu falar do átomo sozinho, por exemplo, como é que eu determino esse raio? O que me diz, o que é o fator principal para eu conhecer esse raio? Alguns têm raio menor, outros têm raio maior. O que vai determinar isso? As camadas? Na verdade, a gente... o termo que a gente vai usar, né? Porque camadas a gente poderia usar se a gente estivesse falando do modelo atômico que diz que tudo circular, né? Tudo nessa forma aqui. Então, assim, como os elétrons não ficam circulares em volta do núcleo, a gente tem que, na verdade, os elétrons ficam... Deixa eu desenhar aqui no outro lá, que vocês viram nas teorias atômicas, né? Os níveis de energia, que a gente tem aqui o núcleo e a gente tem os elétrons, fora, claro, nos níveis. Então, o termo que a gente vai usar aqui é que os elétrons ficam nos níveis, em diferentes níveis de energia, que antigamente eram né, as camadas, mas o conceito é muito próximo, então realmente é isso mesmo. E o núcleo fica lá, né? Positivo, sem nenhum elétron, porque obviamente não tem elétrons no núcleo. Tá? Não sei se tá claro até então. Sim. Sim? Beleza. Então tá. E é exatamente isso, né? Essa distância aqui a gente vai determinar entre núcleo e os níveis dos elétrons, ou seja, onde os elétrons estão. Beleza. E aí, eu pergunto para vocês. Se eu falar que esses três são diferentes átomos, significa que são átomos com raios diferentes, né? Ou seja, tem tamanhos diferentes. Tem átomos que podem ter tamanhos muito próximos e tudo mais, mas esses são nitidamente diferentes. Como é que a gente pode, então, dizer que existe um fator que vai poder ser diferenciado para 1 em relação a 2 em relação a 3? Nesse tipo de distância aqui, né, núcleo e prótons e elétrons, ou núcleo e níveis de energia, tanto faz, importante para a gente destacar aqui é que fator faz com que o núcleo e os níveis interajam, ou seja, que fator faz com que as cargas do núcleo e as cargas externas interajam. Qual é o fator de interação entre essas duas espécies aqui? Prótons e elétrons. Qual é o fator que interage essas duas cargas? Como elas interagem? Carga positiva e negativa. Cargas opostas se atraem, né? Então, a gente tem que as forças de atração do núcleo em relação aos elétrons, né, são cada vez mais pronunciadas, e se tem mais cargas positivas atraindo mais cargas negativas, consequentemente elas estão mais próximas, né? Quanto mais forte essa atração, mais próximas estão. Então vamos pensar, nesses três casos aqui, em qual delas tem maior força de atração? 1, 2 ou 3? Isso, se atraem. Isso aí, perfeito. Tá? Em qual delas a gente tem maior força de atração? Na 1? Na 1. Isso aí. Tá? Quer dizer, aqui, como tem mais força de atração, a gente tem as cargas mais próximas entre si. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, se eu tiver
várias cargas positivas, aqui eu tenho poucas cargas positivas, significa que a força de atração aqui é muito mais pronunciada que aqui. Ou seja, eu tenho um tamanho diminuído, então aqui, né, eu tenho muito mais... Opa, hoje estou clicando em tudo aqui. Muito mais pronunciado para o núcleo. E aqui eu tenho uma distância maior, então a força é menor, né, para o núcleo também. Então aqui com certeza a força é muito mais pronunciada nesse sentido, tá? Beleza. Agora, tá, isso aqui é super rapidamente, né, falando de um monte de conceito junto, mas o que o exercício pede pra gente é qual é a ordem de raios desses íons aqui. O que a gente precisa fazer? Quando a gente fala em quantidade de prótons e quantidade de elétrons, a gente vai lembrar sempre que... Vou fazer para um aqui detalhadamente, né? Os outros a gente pega a informação. A gente vai primeiramente precisar comparar com o átomo neutro. Quando ele está neutro, né? Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Então, eu vou fazer uma comparação entre o sulfeto e o enxofre. Então, eu vou pegar as informações que eu tenho para o enxofre, tá? De novo, gente, estou atropelando algumas coisas porque eu estou presumindo, né, que esse conteúdo foi visto com detalhamento. Pode ser que vocês não lembrem agora de tudo, mas foi visto com detalhamento. Então, vocês vão depois resgatar isso tudo aí. E se eventualmente precisar, é claro, a gente pode discutir os fatores com mais calma. Mas, por enquanto, o enxofre. Primeira informação que eu vou tirar da tabela periódica é o número atômico. Número atômico, eu estou com um livro aqui, tá? Para a gente facilitar a questão dos dados aqui de tudo. Número atômico do enxofre, 16. O que significa esse número atômico? Quantidade de prótons. Isso. Então é a identidade dele estabelecida pela quantidade de prótons. Perfeito. Se eu quiser saber o número de elétrons, percebam, eu não posso falar que este número aqui é o número de elétrons, porque este número aqui é o número de prótons. Ele pode ser igual, mas ser igual, numericamente igual, não significa que tem o mesmo significado. Número de prótons significa que temos 16 prótons no núcleo. Agora, daqui, eu vou precisar vir para essa informação. Opa, aqui. Eu vou precisar vir para esta informação aqui. É um átomo neutro. Se é um átomo neutro, significa que eu tenho prótons igual ao número de elétrons. E aí sim, eu posso dizer que eu tenho 16 elétrons, tá? Ah, é o mesmo número, então é a mesma coisa. Não, tá? São coisas muito diferentes aqui. Não é distribuição que eu faço, é distribuição eletrônica, não é distribuição protônica, né? Então, eu vou distribuir os elétrons nos níveis e subníveis de energia. Eu não vou distribuir os prótons, porque eles não têm nível e subnível de energia, né? Eles ficam todos juntinhos lá. Ou mais próximos, muito mais próximos, né? Tá? Beleza, então vamos lá. Onde eu estou? Aqui. 16 elétrons. Esses 16 elétrons não estão todos juntos. Estão distribuídos em níveis e subníveis. Quais são esses níveis e subníveis? Esse é o clássico, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 12, 4. Tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não tem problema, tá? Ter dúvida nisso aqui. Eu só digo clássico porque a gente faz bastante, né? Mas não tem problema não.
Tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte. Essa distribuição aqui é a distribuição para o átomo neutro. Então, quer dizer, para o enxofre neutro, a gente tem que ele tem 16 prótons e distribuídos em volta dele nos níveis, né? Então, vou fazer aqui os níveis de energia. Simplificadamente, claro, não vamos desenhar o orbital e subnível e determinar números quânticos, nada disso. A gente tem o 1s2, aqui 2s2, 2p6, aqui 3s2, 3p4, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, beleza? Conforme os níveis vão aumentando, ele vai ficando mais distante do núcleo. Consequentemente, ele vai ficando mais externo, né? Então vai ficando numa esfera mais externa, mas não é uma esfera porque a gente sabe que não é circular. Mas vai ficando uma esfera no sentido de ficando mais para fora mesmo, tá? Ótimo. Só que quem nos interessa efetivamente é o sulfeto agora, né? Não o enxofre. O que acontece? Quando eu falo em sulfeto, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Ó, o sulfeto ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou, exatamente, né? Então, ó, tá demonstrado aqui o 2 menos, então quer dizer que no balanço, né? No balanço aí de prótons e elétrons, ele tem 2 elétrons a mais. Ou seja, ele fica com a configuração agora 2p, 3p6. Mas tem o núcleo. E o que aconteceu com o núcleo? Ganhou prótons, perdeu prótons, não aconteceu nada. Núcleo é a identidade do átomo, né? Então lembra, número de prótons é a identidade do átomo. Consequentemente, a identidade dele não vai mudar. O que vai mudar é o número de nêutrons, pode mudar o número de elétrons, vai ganhar, vai perder e tudo mais. O número de prótons não muda, tá? Então aqui ele continua tendo 16 prótons. Olha só, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho um cabo de guerra. Opa. Cabo de guerra. Eita, tá difícil aqui. Aqui eu tenho um cabo de guerra. Onde eu tenho 16 prótons para um lado e 16 elétrons para o outro. Ah, mas eles não se atraem? Se atraem. Mas eu estou desenhando um cabo de guerra no sentido de que se eles forem se atrair um pelo outro, simplesmente vai fundir tudo e vai deixar de existir o átomo. Eles vão se atrair no sentido de vão determinar um tamanho. Tá? Então eles precisam ocupar um espaço, mas eles obviamente não vão orbitar, porque se orbitassem eles iam todos para o núcleo e acabar os átomos, não ia existir átomo nenhum. Tá? Então, 16 prótons
16 elétrons. Agora, quando eu falo do íon, (16 prótons) continua. Agora, o que aconteceu aqui? Eu aumentei ou diminui o número de elétrons? Aumentei, né? Vocês me disseram que ele ganhou. Se eu aumentei, agora eu tenho 18 elétrons. Ou seja, aqui inicialmente eu tinha a mesma quantidade, um próton para um elétron. Então, cada próton atraía um elétron, né? Se fosse assim. Aqui já não. Eu tenho 16 prótons e 18 elétrons, ou seja, não dá um próton para cada elétron. Tem 2 elétrons a mais aqui que vão favorecer a força puxar para o sentido dos elétrons. Poxa, se vai puxar para o sentido dos elétrons, significa que vai puxar para fora, né? Os elétrons não estão para fora, então vai aumentar a quantidade. Então, em relação ao átomo neutro, o íon, no caso o ânion, tem uma força maior puxando para o lado dos elétrons. Se a força maior puxa para o lado dos elétrons, ou seja, força maior puxa para fora, significa que os elétrons, né, onde eles estão na eletrosfera, né, nos orbitais, têm uma predominância. Consequentemente, nesse caso aqui, o raio do íon é maior que o raio do átomo neutro. Tá? Olha lá, quanta informação para um exercício, a gente nem terminou o exercício. Ponto importante. Está claro? Não está? Tá? A gente tem vários exercícios para fazer, a ideia é que eu não fique só num, nem que a gente deixe ele incompleto e depois eu termine para vocês, tá? Mas eu quero saber se até aqui tá claro, não tá, mais ou menos, sim, não, vocês lembram disso, não lembram? Sim, prof, tá? Sim? Claro. Tudo claro? Então tá. Se não estiver claro, vocês me interrompam, tá? Lembra também? Ótimo, perfeito. Quem não lembrar, sem problema nenhum. Sim? Então, perfeito. Tá? Opa, deixa eu colocar aqui uma página para continuar esse exercício. Bom, beleza. Então a gente sabe que esse balanço é que vai fazer esse aumento ou diminuição. Agora fica um pouco mais rápido, né? Porque a gente já entendeu o raciocínio da coisa. Então significa que o sulfeto tem 2 elétrons a mais. Então ele tem 16 prótons, 18 elétrons. Tá? O cloreto, ele tem 1 elétron a mais. Então ele tem 17 prótons e 18 elétrons, tá? Olha que interessante. Mudei o número de prótons, porque mudou o elemento, né? Mudou o átomo. O número de elétrons ficou igual. Então você vai falar, por que é importante saber que o número de elétrons ficou igual? Porque é um fator de comparação. Todos eles, já vou adiantar para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Todos eles, cadê? Aqui. O potássio e o cálcio têm o mesmo número de elétrons. Então, potássio, cálcio também vão ter 18 elétrons. Tudo bem?
Potássio, como ele é um cátion, quer dizer que ele tem um elétron a menos. E o cálcio tem 2 elétrons a menos. Tá? E o número de prótons? Bom, quem teria 18 prótons seria o gás nobre, né, aqui da sequência. Como a gente não está trabalhando com ele, então a gente tem aqui 19 e 20. Tá? Ou seja, fica muito mais fácil comparar, porque eles estão agora dentro de uma série que a gente chama de série isoeletrônica. Tá? Iso de igual, eletrônica, né, de quantidade de elétrons. Isoeletrônica, tá? Ou seja, a gente consegue trabalhar com eles determinando a força de atração de um determinado aspecto. Quem seria, então? Prótons diferenciados. Quer dizer, agora eu vou poder determinar quanto os prótons estão atraindo estes elétrons. Olha só, aquele balanço que a gente fez de cabo de guerra, tá? 16 prótons para 18 elétrons tem mais elétrons, então vai atrair mais para o lado externo. 17 prótons e 18 elétrons também, só que dentre esses dois, aqui já tem um próton a mais ajudando ali no nosso cabo de guerra, tá? Quando eu passo para os cátions, eu tenho 19 prótons, quer dizer que agora o número de prótons aumenta. Então ele passa o número de elétrons, então a força para puxar para o núcleo é maior. Para 20 prótons, então, é a maior força de todas que eu tenho para puxar para o núcleo. Tá? Então eu tenho que, nesse caso aqui, o cálcio 2+, né, o cálcio na forma de íon, é o menor raio iônico, porque a força de atração é mais pronunciada para o núcleo. E eu tenho que o meu sulfeto é o meu íon com maior raio atômico, iônico, né, desculpa, porque a força é mais pronunciada para os orbitais, para os elétrons, né? Então, os elétrons nos orbitais ou nos níveis de energia, como quiserem chamar, tá? Beleza? Sim, não, dúvidas, tudo tranquilo? Não tem problema se a gente tudo tranquilo? Ótimo. Então tá. Não tem problema se a gente não conseguir resolver tudo, depois eu deixo para vocês. O importante é que vocês entendam o que a gente tá trazendo aqui, tá? Bom, eu vou passando, tranquilo? Então, beleza. Eu vou passando, mas se vocês tiverem outro exercício, outras dúvidas, vocês vão perguntando aí no meio do caminho, tá? Ah, interessante né? Fala assim, mas por que eu preciso saber raio atômico e raio iônico, né? Tipo, parece tão abstrato, tipo, só vou saber que é maior, que é menor e tudo mais. Na química medicinal, existe muito a questão de bioafinidade, e essa bioafinidade é determinada principalmente pela polaridade, né, das moléculas. Então, às vezes, o que é feito em alguns fármacos, para eles terem afinidade para áreas mais orgânicas, né, do organismo, então gorduras e tudo mais, eles precisam ter a polaridade modificada. E aí a gente fala de inserção de outros átomos. Então, por exemplo, vai pegar um hidrogênio, tirar um hidrogênio e colocar um outro átomo, vai tirar um carbono é mais difícil, né? Vai tirar um selênio e colocar um outro átomo. Só que para colocar um outro átomo, eu preciso de um átomo similar. E uma das propriedades similares que eu preciso é tamanho. Né? Porque, por exemplo, você vai falar lá de afinidade com enzimas, tamanho é uma das possibilidades, é uma das características. E aí não adianta nada eu mudar a polaridade, mas o tamanho ser muito diferente, que eu não tenho afinidade nenhuma com o organismo. Tá? Então é importante que a gente tenha essa noção das propriedades periódicas. Tudo bem? Bom, ligações químicas, bem superficialmente também, né? do que a gente precisa aqui de conceitos gerais. Pede que a gente considere a molécula do ácido sulfídrico, H2S, diga qual tipo de ligação que predomina nessa molécula, o átomo que comporta essa característica aqui, que eu já quero saber de vocês se vocês lembram o que é ou não, e a geometria molecular.
Se a gente não conseguir fazer geometria dessa, tem um exercício só de geometria molecular aqui, então a gente não tem problema se deixar para um ou para outro. Primeira coisa é, qual o tipo de ligação predominante? Então, quando a gente fala de ligação química, é clássico que a gente faça a divisão, né? Iônica, covalente ou molecular e metálica. Eu sempre vou bater na tecla, não existe ligação dativa, tá? Sempre vou falar isso. Ligação dativa deixou de existir há um século, muito menos que isso, claro, mas deixou de existir há muito tempo. O conceito já é outro, a química inorgânica, a química de complexos, né, a química de coordenação vem para explicar mesmo o que acontece no que se chamava de ligação dativa, então não existe mais essa terminologia, tá? Aí a gente vem falar assim, beleza, então ligação metálica a gente já exclui, né, da coisa, porque a gente sabe que ela acontece exclusivamente entre metais e é aquele tal exemplo, né, de que a gente tem o cátion e vários elétrons, né? Então, outro cátion e vários elétrons. O tal do mar de elétrons, que quer dizer o quê? Que a gente tem uma alta condutividade, né? Então, quer dizer, metais conduzem eletricidade, conduzem elétrons. Então, né, são características peculiares, estruturas metálicas, e aí se a gente quiser falar de materiais, a gente vai para uma química à parte, tá? Então, beleza. Não é uma ligação metálica. Aí é comum que a gente fale, é uma ligação iônica, ou é uma ligação covalente. Importante destacar que a gente tem quase sempre características de ambas, tá? Então, uma ligação, ela não é 100% iônica, ela não é 100% covalente, ela é majoritariamente ou ela é predominantemente covalente, ou ela é predominantemente iônica. Qual propriedade determina se uma ligação é predominantemente iônica ou é predominantemente covalente? Qual propriedade periódica determina isso? Ai, meu Deus, perdi a tela aqui. Não tem problema, fique tranquilo. Vai definir se é iônica ou covalente. No caso, eu acho que essa ligação é iônica, porque o hidrogênio vai doar elétrons. Mas qual é a propriedade que eu antes de conhecer realmente? A gente vai determinar por isso, né? Se vão doar elétrons ou vão compartilhar elétrons. Mas qual é a propriedade periódica que vai determinar para nós qual é o tipo de ligação que prevalece? Meu Deus. Fique tranquila, não tem problema. Vamos trazendo as ideias. Então, vou aproveitar a sua ideia, tá? Quando a gente fala de iônica, a gente está falando de... Né, quando a predominância é iônica, a gente está falando de doação de elétrons. Consequentemente, se alguém dá, obviamente o outro vai receber. Quando a gente fala de covalente, a gente também fala de elétrons se movimentando, mas agora na forma de Opa, falta um Lzinho aqui. Compartilhamento. Tá? Beleza. Diferença, claro. Mas existe uma propriedade que permite que eu calcule um determinado valor para ligação e eu possa, a partir desse valor, saber se o que predomina é uma ligação iônica ou o que predomina é uma ligação covalente. Alguém lembra que propriedade é essa? Se fazer uma ligação depende da troca de elétrons, então significa que eu preciso conhecer
o quanto os elétrons querem ficar num determinado átomo ou sair dele, né? Então, essa propriedade que eu vou utilizar é a eletronegatividade. Tá? E o que é a eletronegatividade? A tendência que um átomo tem em ficar com esses elétrons próximos a si ou, opostamente, né, de deixar esses elétrons afastados. A eletronegatividade é o quanto esses elétrons estão próximos a si. Né? E aí costuma-se trabalhar com uma propriedade de eletropositividade, mas isso é bem pouco comum. O que a gente tem costumeiramente como propriedade mesmo é a eletronegatividade. Então vamos pensar o seguinte, o H2S, tá? Vou colocar aqui para a gente representar um tipo de estrutura e facilitar a nossa vida. Primeira coisa é, preciso conhecer a distribuição eletrônica de todos eles. A do enxofre a gente já fez, né? Vamos voltar ali para o nosso exercício. Aqui, ó. Olha o do enxofre aqui, né? Tá? Que elétrons eu preciso representar para falar de ligação química? Todos? Seriam os da última camada? Isso. Do último nível? Isso, perfeito. Muito bom. Tá? Os mais externos, né? O do último nível, tá? Isso aí. Então, olha lá. Quando a gente chega aqui, a gente vê que ele tem quantos? 4 e 2, 6. Então, 6 elétrons. E aí, como é que eu represento elétron? O ideal para representar elétron é que eu coloque as famosas bolinhas. Né? Tá? Aqui vocês viram que bolinha não é o forte para desenhar, mas vamos lá. Tem ordem correta? Por enquanto não. Depois a gente fala sobre isso quando a gente for falar em geometria. Pergunto para vocês. Aliás, né? Quando a gente fala em desenhar esses elétrons aqui, bolinha é o clássico, mas tem gente que faz xizinho, tem gente que faz barrinha e tal. O barrinha é o menos recomendado porque não diferencia os elétrons. Agora, qual é o símbolozinho que você vai usar para fazer o elétron aqui é indiferente, tá? Desenho que você se sentir mais confortável. Só não complique muito. Não precisa fazer asterisco, estrelinha, nada, porque vai só dificultar a nossa representação. Pergunto. Hidrogênio tem quantos elétrons no último nível? 1. Na verdade, no último, no primeiro, em todos, né? Ele só tem 1. Então, deixemos ele lá com... Opa, vou ter que descobrir depois por que ele não faz bolinhas aqui. Vamos lá. Olha. Com 1 elétron. Que estruturas que estrutura, né? Não diria estrutura, mas que representação eu acabei de fazer aqui dos átomos. Quando eu coloco esses elétrons do último nível. Qual é o nome dessa representação? Alguém lembra? Quando eu coloco, né, os elétrons mais externos para cada átomo. Essa é a representação que a gente chama de representação de Lewis, ou qualquer pronúncia que seja, tá? O importante é entender, lembrar, né, de que essa é a representação. Tudo bem? Ótimo. Agora a pergunta é: como é que eu sei
E aí a gente vai voltar na sua resposta, mas como é que eu sei se ele vai compartilhar ou doar elétrons? Porque eu preciso, porque no caso, o ácido sulfúrico, ele quer ficar igual aos gases nobres, seria isso? Isso, então, sulfídrico esse, Então, tá? Uhum. isso, sulfúrico, Isso, perdão. não, imagina, mas é, isso, é a ideia mesmo. É que o sulfúrico tem oxigênio, ele é bem mais complexo. Mas essa é a ideia. Ele quer ter configuração de gás nobre. Configuração de gás nobre. Por que ele quer ter configuração de gás nobre? Porque a configuração de gás nobre é a configuração de menor energia possível. Tudo, absolutamente tudo no universo tende a ter a menor energia possível, tá? Então, tudo que o abaixamento de energia pode acontecer, vai acontecer, tá? Tipo, imagina seu celular. Jude, a gente vê depois a sua situação, tá? Talvez a gente tenha que ver com a professora Maria das Graças sobre como vai ficar, tá? Como é que você vai administrar. Mas isso a gente conversa depois, então, pode ser? O que a gente precisa pensar aqui? Que a configuração vai atingir a menor energia possível, né? Tá? Então, se tudo vai baixar energia, imagina lá no seu celular. Seu celular vai ficar ligado, ele vai tender a descarregar. Descarregar, ele vai baixando o nível de energia, porque vai gastando a bateria, vai tudo mais, até ele desligar e ficar, né, no nível mínimo possível. Mesma coisa para tudo, inclusive para os átomos. Tá? Eles querem atingir um nível de energia menor possível. Se não for o menor, provavelmente eles não vão querer se ligar. Então, vamos pensar o seguinte. Qual é, e aí de novo, tá, gente? Eu estou simplificando o caminho, mas não necessariamente que é tão direto assim. A gente vai ter que ter um passo a passo. Qual é o gás nobre que o hidrogênio quer ficar parecido? O hélio, né? E qual é o gás nobre que o enxofre quer ficar parecido? Não seria qualquer um dos outros que tem oito elétrons na última camada? Pode ser qualquer um? Olha só, vamos por essa linha então. Tem duas No, possibilidades do enxofre. Pode falar. teria que ser do mesmo período? Então, aí é um ponto importante. Vamos pensar no desenho, né? Vou abrir a tabela aqui que acho que é mais fácil para nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma tabela. Esse site tabelaperiódica.org aqui, apesar de não ser de nenhum órgão oficial, tem a maioria das informações que a gente precisa de uma forma mais rápida, tá? Então, dá para dar uma olhada como informação geral assim, tá? Vamos lá. Perfeito. O que a gente quer saber? Olha lá, vou mostrar para vocês aqui, né? Depois a gente reproduz o que a gente precisa lá. O enxofre está aqui, certo? Ele quer se assemelhar a um determinado gás nobre. Pode se assemelhar ao argônio ou pode se assemelhar ao neônio, tá? E aí, o ponto é, ele precisa estar no mesmo período? Não necessariamente. O que a gente tem que ver é se ele se compensa para ele ficar mais próximo do argônio, ou seja, né, ter a configuração eletrônica aproximada do argônio ou ter a configuração eletrônica aproximada do neônio. Então vamos pensar o seguinte, ó, olhando no aspecto geral da tabela. Para ele chegar no argônio, quantos elétrons ele precisa ganhar ou perder?
2. 2. Precisa ganhar No 2 caso- elétrons, né? Isso. Isso, perfeito. E para ele chegar no neônio? Aí ele precisa perder 6. Exatamente. Qual compensa mais? Ele fica mais parecido com o argônio. Perfeito, isso aí. Então, quer dizer, é uma questão energética, né? O que compensa? Ganha 2 ou perde 6? Se a gente fosse falar do sódio, por exemplo, aqui, é o contrário o raciocínio, né? Do mesmo período dele é o argônio, só que ele precisaria ganhar 7 ou precisaria perder 1 para ficar igual ao neônio. Então, obviamente, ele vai querer perder 1 porque o neônio é o mais próximo dele, tá? Então, a gente sempre vai ter que fazer análise individual, não tem uma regra, né? Quem é o gás nobre que ele quer se aproximar? Qual energeticamente vai compensar mais? E aí, sempre tem a situação, qual é o do meio? Aí vem a química orgânica, né? Carbono, os elementos semelhantes ao carbono. Mas não é o nosso caso agora, tá? Ficou claro? Sim ou não? Confundi mais? Deu para entender um pouco sobre esse aspecto? Até aqui tudo bem, professor. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Quer se assemelhar ao argônio. Para o hidrogênio ficar igual eletronicamente ao hélio, precisa ganhar um elétron. Esse aqui também, né? Que é a mesma situação. Ganhar um elétron. E para o enxofre ficar igual ao argônio, né? A gente acabou de discutir aqui, ele precisa ganhar 2 elétrons. Quando todos precisam ganhar, ou seja, quando todo mundo quer ouvir a mesma música, a gente pluga o fone de ouvido e faz o quê? Compartilha. Põe um lado para cada ouvido, né? Um ouvido para uma pessoa, outro ouvido para outra, os dois ouvem a música e tá de boas. Não tá ouvindo na melhor qualidade, né? Não tá ouvindo no estéreo, mas tá ouvindo a música. Então, quer dizer, tá aproveitando a situação. Aqui é a mesma situação. Se eu quero ganhar elétrons para ficar próximo a uma configuração eletrônica e eu também quero ganhar elétrons para ficar próximo, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Professor, desculpa, eu viajei 5 segundos que eu perdi o fio da meada. Não tem problema. Acontece. É bem comum, inclusive, porque eu que estou falando mais aqui, às vezes vocês estão mais distraídos e é normal, tá? Fala que eu repito, não tem problema. Os dois querem ganhar elétrons, certo? Então aqui, hidrogênio quer ganhar para ficar igual ao hélio e enxofre quer ganhar para ficar igual ao argônio. Quando os dois querem ganhar, nós temos como solução, então, fazer o que com esses elétrons? Não vai ficar nem exclusivamente para um, nem exclusivamente para outro. Nós estamos compartilhando, exatamente, tá? Então, essa estrutura aqui vai ficar, resumidamente, assim. Opa! Mas essa não é a geometria dela, tá? Só vou representar assim para a gente poder trabalhar em cima. Resumidamente, tá? Olha que interessante. H2S com elétrons sendo compartilhados através de um tipo de ligação chamado ligação, majoritariamente, predominantemente, covalente, que é a ligação de compartilhamento. E aí, vocês podem me perguntar, tá, mas a ideia que a gente tem no início, quando a gente fala de H2S, HCl e tudo mais, parece que é iônico, né? Isso é muito comum de confundir. Por quê? Porque a gente está falando de hidrogênio como se a gente falasse, por exemplo, de cloreto de sódio, onde o sódio e o cloreto lá vão negociar seus elétrons e vão perder, ganhar, fazer a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Observem que aqui o hidrogênio não tem como perder elétrons. Ele não tem outra opção. Se ele perder elétron, ele deixa de ter elétron, né? Então, a energia para tirar esse elétron é absurda, né? Eu não vou conseguir tirar esse elétron dele. Então, eu não tenho outra opção a não ser que ele compartilhe esses elétrons, tá? Então, por isso que essa estrutura aqui, ela é determinada por ligação
covalente. Tá? Ligação predominantemente covalente. Pergunto para vocês, né? O segundo tópico pede assim, ó, o átomo que comporta isso aqui. Alguém sabe o que significa isso aqui? Alguém lembra? Nunca vi, já vi, mas não lembro. Deixa eu pôr uma mãozinha para dizer o que eu estou falando. Ó, esse aqui. Não é beta, gama e... É uma das três, não é? É uma letra grega, exatamente. E essa aqui é uma que vocês talvez, não posso dizer que sim ou não, mas talvez não estejam tão habituados com ela, porque ela não é usada tão frequentemente, né? Nesse começo, digamos, de curso. Mas vocês vão ver que orgânica, por exemplo, vocês vão usar bastante. Ela é um delta. Perdão. Tá, deixa eu deixar bonitinho aqui. Só que é um delta minúsculo, tá? Vocês vão falar, mas o delta não é o triângulo, né? Mas o delta triângulo é um delta maiúsculo, que é o delta de variação. Esse aqui é um delta minúsculo. Delta minúsculo, então delta mais ali, então isso aqui, ó, delta mais e delta menos, representam para nós a densidade eletrônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que onde eu tenho delta menos, tem mais elétrons próximos. Onde eu tenho delta mais, eu tenho poucos elétrons próximos, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu pergunto qual é o delta mais dessa molécula aqui, eu quero saber onde os elétrons estão mais próximos e onde os elétrons estão mais afastados. Como é que eu determino isso? Através de qual propriedade? Eletronegatividade? Eletronegatividade, perfeito, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para determinar a eletronegatividade? Olhando uma tabela, tá? Então, eu estou com valores aqui. Se precisar para alguma atividade, eu passo para vocês, mas isso a gente acha facilmente, só cuidem, tá? Na internet tem muita tabela errada. O ideal seria de livros, a gente não está com muitos acessos a livros agora, mas futuramente, quando a gente for trabalhar com a eletronegatividade para alguns pontos específicos, aí eu forneço uma tabela para vocês lá no Siga, para vocês poderem consultar. Simbologia. Essa letra aqui é uma letra grega, tá? Deixa eu colocar ali em cima na eletronegatividade o símbolo. Daí vocês não se perdem quando forem ler de novo depois. Essa letra aqui é a letra Ki, tá? E esse símbolo é que determina para nós a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade do hidrogênio é 2.1, 2,1. Ponto não, né? Ponto é notação norte-americana. A nossa é vírgula. E a do enxofre, 2,5. Tudo bem? Só título de curiosidade. Alguém sabe qual é o elemento com maior eletronegatividade e qual é esta eletronegatividade? Alguém chuta qual seja? É o flúor? É o flúor, isso aí. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Alguém tem ideia do valor dessa eletronegatividade? E, claro, esse valor não tem um significado tão direto. Significa não sei o que em valores agora. Eles são valores padronizados que foram relativizados e hoje em dia, inclusive, esse valor máximo já é outro, né? Alguém lembra mais ou menos quanto é?
E nisso não tem problema não lembrar, tá, gente? Isso é só uma informação de tabela. É 4, tá? Então o flúor tem eletronegatividade 4, é o elemento mais eletronegativo, que esse 4, depois de ser ajustado, virou 4,00 alguma coisa, né? Porque os cálculos foram aprimorados, né? Então, como todos os valores vão sendo aprimorados, a gente tem lá o π tendo milhões de algarismos decifrados a cada período, né? Então, o valor de eletronegatividade também foi sendo aprimorado e já não é mais 4 redondo, ele tem uma sequência aí de algarismos. Beleza. Significa o quê? Aqui, né? Quando a gente está falando dessa situação. Que o hidrogênio puxa os elétrons para próximo de si 2,1 na grandeza de eletronegatividade. E o enxofre puxa os elétrons para si 2,5 na grandeza de eletronegatividade. Pergunto-lhes, quem tem maior densidade eletrônica, enxofre ou hidrogênio? Eu tenho uma câmera secreta nas casas de vocês. Eu estou vendo vocês balbuciarem aí sem habilitar o microfone. Vou aprender a fazer leitura labial. Quem é que tem a maior densidade eletrônica? Enxofre ou hidrogênio? Enxofre? Enxofre, né? Ele puxa os elétrons com uma força maior do que o hidrogênio. Lembra, né? Eletronegatividade é a tendência em puxar esses elétrons. Então, se o valor do enxofre é maior, ele puxa os elétrons com uma tendência maior. Então, apesar de ser pequena a diferença, o que acontece basicamente é o seguinte. Se eu fosse desenhar a nuvem de elétrons em volta desses átomos, eu teria um desenho basicamente assim. Tá? Por quê? Os elétrons estão mais próximos do enxofre do que do hidrogênio. Então, os elétrons ficam mais próximos a ele. Se os elétrons estão mais próximos, então o enxofre tem uma densidade eletrônica de carga negativa. Aqui, ó. Densidade eletrônica de carga negativa. E cada um dos hidrogênios tem uma densidade eletrônica de carga positiva, porque os elétrons estão mais afastados deles. Tá? Então, se perguntarem aqui qual átomo comporta a densidade de carga positiva, nessa molécula é o hidrogênio, ou são os hidrogênios, né, os átomos de hidrogênio. Como a molécula vai ser simétrica, né, comportam igualmente. Pede também a geometria molecular, mas vamos aproveitar, para a gente tentar aproveitar melhor o nosso tempo, ao invés de fazer a geometria molecular vamos partir para geometria molecular efetivamente como exercício. Tá? Depois ali vocês tentam fazer desse aqui para exercitar. Por aqui, antes de pular, claro, nesse nosso comentário, nosso exercício aqui de ligações, foi tudo, não foi nada, foi mais ou menos, deu para entender, ficou alguma dúvida? Tudo certo? Se tiver, diga. Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, beleza. Fechou. Então, podem ir perguntando aí se forem lembrando de alguma coisa, tá? Vamos para geometria molecular. De novo, que eu falei para vocês no começo da aula, nem todo mundo estava aqui, então eu reforço. Forças intermoleculares, tem um exercício aqui, mas se a gente não conseguir abordar ele, não tem problema, porque a gente tem assuntos de forças moleculares no
intermoleculares, né, no conteúdo da disciplina mesmo. Então a gente pode retomar quando a gente for falar dos conteúdos específicos. A gente vai falar de gases, né, de sólidos, líquidos também. Então a gente tem essa necessidade de abordar forças intermoleculares, tá? Então não tem problema se a gente não conseguir detalhar. E também falei para vocês que como o próximo encontro é assíncrono, eu vou deixar algumas aulas de equilíbrio químico, que algumas pessoas comentaram comigo na semana passada, na segunda-feira, que não tiveram essa parte ou não conseguiram ver todo o conteúdo. Então, para contemplar todas as situações, eu deixo lá. E daí, claro, não é conteúdo dessa disciplina, mas vocês conseguem ver como algo que, se a gente vai precisar futuramente, vocês têm ali uma base daquilo que a gente precisa, tá? Geometria molecular. Então, vamos lá. O que o exercício pede para nós? A estrutura de Lewis, agora vocês já sabem, né, já lembram, aliás, o que é a estrutura de Lewis, do PF3 apresenta um átomo central de fósforo com quantos pares eletrônicos, de elétrons, né, ou pares eletrônicos, tanto faz, não ligantes e quantos ligantes. Portanto, sua geometria molecular é tal e a geometria do domínio eletrônico tal. Tem vários termos novos, né, que a gente não abordou, mas vocês já viram, nesse exercício. Então, é interessante a gente tentar pelo menos trazer algumas rememorações, né? Alguns gatilhos aí para termos que vocês já ouviram falar que podem lembrar ou não. Elétrons não ligantes e elétrons ligantes são basicamente o que o próprio nome diz para a gente. Elétrons não ligantes são elétrons que ficam livres, isto é, não participam de ligação. E elétrons ligantes participam, então, para formar efetivamente a ligação química, tá? Quando a gente fala em geometria molecular, vocês devem lembrar que tem vários tipos de geometria, né? Tem vários arranjos, formas geométricas, aquelas tabelas e tal, tudo aquilo lá mesmo, né, que a gente vai precisar. E a geometria do domínio eletrônico é um conceito um pouco diferente, ou seja, é a geometria que leva em consideração todos os elétrons. Elétrons ligantes e não ligantes. Aqui na geometria molecular a gente tem apenas elétrons ligantes. Vamos tentar entender isso com o exercício. Primeira coisa é estrutura de Lewis do PF3. Como é que eu faço estrutura de Lewis? Estrutura de Lewis basicamente é feita a partir de regrinhas. Então, não lembra? Deixei aqui para vocês, tá? As regrinhas de estrutura de Lewis. Vou ter que decorar? Na verdade, a gente sempre vai ter como consulta, né, quando precisar. Mas vocês vão fazer tanto para essas situações que não vão precisar nem se preocupar, vocês vão acabar fazendo de forma automática, né? Vão acabar fazendo de forma automática. Então, a primeira coisa é somar os elétrons de valência de todos os átomos, considerando a carga total. Que carga? Tem carga ou é neutro? Essa molécula aqui é neutra, então não preciso somar nem subtrair elétrons. Preciso somar todos os elétrons de valência. Vamos simplificar, né, para não precisar fazer a distribuição eletrônica de cada um deles. Vamos lá. Fósforo. Fósforo tem quantos elétrons de valência? 7? Quase. Perdão. 5, perdão. 5. Uhum. Perfeito, tá? Mas tá. Eu acho que eu até sei por que é fácil a gente confundir, porque quando a gente vai pro bloco P,
a gente começa a subtrair S e somar S e é facinho de trocar. Mas beleza, tá? Sim. É isso mesmo. 5. E o flúor? O flúor 7. Isso, o flúor 7. Tá? Beleza, tá? São os elétrons de valência, né? Valência quer dizer que são os externos, né? Mais externos. Então, 5 e 7. Beleza. O que a gente tem que fazer com eles? Somar todos os elétrons de valência. Então, a gente tem um fósforo, e a gente tem 3 flúors. Né? Aqui, ó, né? 3 flúors. Então, a gente tem 21 elétrons aqui. Consequentemente, a gente tem no total 26 elétrons. Ponto 2. Escreva o símbolo dos átomos mostrando como estão ligados entre si e ligue-os por meio de uma ligação simples, uma linha representando 2 elétrons. Então, olha só. O símbolo dos átomos mostrando como estão ligados entre si. Vira quase um jogo de quebra-cabeça. Tá? Se a gente não souber nada da informação, dá para tentar fazer. Mas se a gente souber algumas coisas, fica mais fácil. Vamos pensar o seguinte. Ele já disse para nós quem é o átomo central, né? Aqui, ó, um átomo central de fósforo. Se a gente não soubesse, a gente teria que presumir. Bom, PF3 provavelmente não é o flúor que fica no meio. Né? Porque a gente tem 3 flúors, eles devem estar dispostos em algum lugar. Então, fósforo, flúor, flúor, flúor. Ah, mas então está dizendo que é uma geometria plana. Não, só estou desenhando assim porque a nossa limitação é a tela, é o papel. Tá? Então a gente tem que fazer isso bidimensionalmente. Agora, se vai sobrar elétron, vai faltar elétron, vai ficar geometria tridimensional ou plana, a gente não sabe ainda. Não tem como deduzir por aqui. E fazer uma ligação simples, né, entre eles. Então a gente está obedecendo as regras da estrutura de Lewis. Ó, aqui, aqui e aqui. Tá? Ó, uma linha representando 2 elétrons. Tá? Então quer dizer que cada linha dessa aqui que eu fiz, 2 elétrons, né, foram representados. Tudo bem. 3. Complete os octetos em torno de todos os átomos ligados ao átomo central. Pessoal, o termo octeto, ele existe, mas não adianta nada a gente explicar porque obedece a regra do octeto, porque atende a regra do octeto, se a gente não entende o que é o tal do octeto. Além do que, isso é um termo generalista, porque o hidrogênio, por exemplo, nunca vai atingir regra de octeto. Né? Não faz sentido nenhum para ele. Então, o importante de entender é a configuração de menor energia é a configuração do gás nobre que mais se aproxima a ele. Agora, aqui a gente vai atender as teorias que são denominadas como octeto. Tá? Então, vamos lá. Complete os octetos em torno do átomo. Pergunto para vocês. Completa o octeto considerando esses 2 elétrons ou não? Lembra lá do nosso exercício anterior? Os 2 elétrons que participam da ligação estão compartilhados, consequentemente eles são tanto de um quanto de outro, não exclusivamente, então não é a melhor situação, mas atendem ao que eles precisam. Então, sim, esses 2 vão compartilhar para um e para o outro. Né? Então eu tenho já 2, o que eu faço aqui? 3. Deixa eu fazer uma caneta mais grossa, daí fica mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E vou fazer isso para todas as outras situações. Aqui 8 também. Aqui 8 também. E aqui o fósforo já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam quantos? 2. Opa! Sem um risco aí, porque já é ponto, já fica mais difícil. Perfeito. Atendi as regras aqui. Coloque todos os elétrons restantes no átomo central, né? Já fizemos isso, né? Não fiz como etapa, mas fizemos isso. Mesmo que resulte em mais de 8 elétrons em torno do átomo. Aí é outra história, tá? Tem situações? Tem, enxofre principalmente.
Se não houver elétron suficiente para o átomo central, né, que ele tem um octeto, tem que fazer ligações múltiplas. Daí vem as ligações duplas, ou as duplas ligações ou triplas ligações. Tá? Não é o caso aqui da gente, porque quando a gente coloca esses elétrons, se vocês somarem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, mais os 3 compartilhados 6, 26, já fecha a quantidade de elétrons que a gente tinha, que a gente precisa. Tá? Tudo bem. Desenhamos aqui a estrutura de Lewis. A gente já pode responder quantos pares de elétrons o átomo central tem não ligantes e ligantes? Sim. Sim. Quantos pares são? Morreu o eco, meu Deus, eu esqueço do eco. Não tem problema, fica tranquila. Desculpa, repete só para eu... Deixa eu fazer na ordem aqui. O átomo central de fósforo tem quantos pares de elétrons não ligantes? Não ligantes, 2. Quantos pares? Ah, tá, 1. Isso. E isso é uma coisa que a gente faz com muita frequência. A gente conta os elétrons, não conta os pares, né? Tá? Mas é beleza. 2 elétrons, 1 par, então não ligante. E quantos pares de elétrons ligantes? 3. 3, isso aí. Então, eu tenho este aqui não ligante e estes aqui, que eu estou circulando aqui em azul, ligantes. Beleza, tá? Então, atendemos até aí. Agora, quando a gente fala da geometria molecular, é um caso um pouquinho além disso, tá? Talvez não dê tempo da gente discutir com muitos detalhes, mas o mais importante aqui para nós é o que nós temos que levar em consideração para falar da geometria molecular? Que eu vou levar em consideração todos os elétrons aqui. Então, eu tenho... Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui, vai ser mais complicado. O fósforo ligado a um flúor, a outro flúor, opa, hidrogênio não. E lá atrás, né? A outro flúor. E aqui é como se eu tivesse uma ligação com o par de elétrons não ligante. Claro, não existe uma ligação com o par de elétrons não ligante. Agora, perceba o seguinte, eu vou levar em consideração tudo isso para determinar uma das geometrias. Esse desenho aqui, muito mal feito por sinal, mas remete vocês a alguma forma geométrica? Quando eu tenho essas quatro ligações aqui, sei que eu estou forçando a barra aqui com alguns desenhos, mas... É piramidal, professor? Quase. Tá difícil lembrar os nomes. Piramidal teria uma outra ligação para baixo, né? Seria bipiramidal. Essa aqui é tetraédrica, tá? Tá. Que são os quatro ligantes afastados na mesma distância. Aqui não é a mesma distância, mas é o mais próximo que a gente tem. Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Tetraédrica. Olha só, a geometria tetraédrica levou em consideração os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes, né? Então, ó, estes aqui são os elétrons ligantes. Deixa eu mudar a cor, senão vai ficar tudo a mesma cor. Depois vocês vão ler, vai ficar tudo confuso. Esses aqui são os elétrons ligantes. E estes aqui, esses dois, são os elétrons não ligantes.
Tá? Então, se levou em consideração isso, quer dizer que a geometria do domínio eletrônico, essa aqui, ela é tetraédrica. Agora, e a geometria molecular, para a gente encerrar? Geometria molecular, como eu comentei com vocês aqui antes, é a geometria que leva em consideração os elétrons ligantes. Então, eu vou desconsiderar esses aqui, mas desconsiderar só no desenho, tá? Não quer dizer que agora eu vou deixar de existir, vou desfazer essa ligação e tudo mais. Quando eu desconsidero essa ligação, os elétrons não ligantes, eu vou manter o fósforo e os flúors nessa posição, porque os elétrons não ligantes estão aqui, eu só não estou considerando. E agora sim, qual é a geometria molecular, aqui ó, geometria molecular do PF3? Qual era a resposta que você tinha me dado antes? Piramidal? Piramidal. Professor, uma pergunta. Pergunte. No caso, quando eu for representar a geometria, eu lembro que a gente fazia o desenho do para dentro do plano e para fora do plano. Ótimo. Então vocês lembram disso. Pode falar, pode falar. Uhum. Aí, no caso, eu vou representar os risquinhos pro flúor no plano, e daí quando eu for representar na tetraédrica, quando eu for representar o par de elétrons que sobrou, eu teria que desenhar ele para dentro do plano? Uma dica que eu dou, porque assim, tetraédrico a gente vai usar muito para carbono, né? Mas vai usar para outras situações. Dica que eu dou para vocês é, para fazer o tetraédrico, faz assim, ó. Faz duas no plano, uma para trás e uma para frente. E aí pinta ela, né? Que não vai ficar tão bonitinho, mas bem rústico. Tá? Isso aqui é simplificadamente uma tetraédrica. Fica ela para trás e outra para frente. Agora, qual vocês querem desenhar, tanto faz. Se quiser colocar o par de elétrons lá no fundo, essas três que sobram são as piramidais dos ligantes. Se colocar ela para frente, vai sobrar essa forma geométrica lá para trás. Tá? Aí não tem diferença. O importante é entender que o desenho é tridimensional e, claro, se puder representar dessa forma aqui, melhor. Não sei se eu respondi. Ok. Certinho. Obrigado, professor. Nada, imagina. Tá? Então, o ideal é que a gente represente assim, né? Mas, claro, se der para fazer, se tiver dificuldade em fazer dessa forma, assim dá para entender, desde que não seja um desenho muito complexo. Pergunto, represento também os pares de elétrons? Sim, represento os pares de elétrons, só que eu não considero agora eles na geometria. Tá? Então, essa é a geometria piramidal. Tudo bem? Pessoal, importantíssimo, tá? Geometria molecular é visão tridimensional. Nem todo mundo tem facilidade com visão tridimensional. Tem que exercitar, seja em software, seja visualizando formas, porque inevitavelmente vocês vão ter atividades de qualquer tipo de molécula, qualquer área da química, para tentar ver o que tem atrás da molécula, se ela está para frente, se ela está para um lado, se ela está para o outro. Tá? Simetria, vocês falam lá, por exemplo, de mineralogia, né? Vocês vão ver simetria dos minerais, então não mais dos átomos das moléculas, mas das estruturas que eles formam. Então, é algo que a gente não consegue muito fugir. Tá? Então, nesse caso, recomendo a vocês que quem tem essa dificuldade de ver, faça mais exercícios de geometria molecular. Tá? Acho que é mais interessante. Não vai dar em 10 minutos para a gente falar de forças intermoleculares, então eu vou deixar para quando a gente for abordar esse tema específico. Pergunto para vocês sobre este exercício, e já que a gente está quase encerrando a aula, sobre esse exercício de geometria molecular e sobre os outros exercícios. Ficou tudo claro? Não ficou? Foi uma gama de exercícios que vocês já tinham visto e estava tudo claro, estava na mente ainda. Algumas coisas a gente rememorou, ficou confuso, algo a acrescentar?
Professor, Oi. são coisas que eu lembro que a gente já tinha visto, Sim. mas como a gente fica muito tempo, até Uhum. porque foi difícil para você mesmo fazer alguma coisa durante o período que não teve aula, eu acho Sim. que assim, a gente, quando o senhor fala, era isso, mas daí Aham. na hora de falar a gente trava. Não, mas tranquilo. O importante, qual que é a intenção, né? É justamente essa, que esses conceitos prévios façam que algumas coisas sejam lembradas, nem que seja nessa sensação. Ah, eu já vi, não lembro o que que era. Beleza. Porque quando a gente estiver trabalhando lá na frente com propriedades e tiver que rememorar ligação, geometria, não vai estar falando alguma coisa do zero. Mas beleza, se vocês já viram e pelo menos serviram esses exercícios e os da semana que vem para a gente, espero que sirvam também, para a gente trazer alguns conceitos aí à tona, perfeito, tá? E sempre lembrando, se vocês tiverem dúvida, perguntem, não vão deixando acumular, porque agora a gente vai, depois da segunda-feira, que ainda é de conceitos prévios, a gente começa a matéria nova, que é da Química Geral 2. E aí vai começar a virar uma coisa mais detalhada e nova, que vocês vão ter que, talvez, se concentrar mais, né? Porque é uma coisa que, se viram, foi pouco, ou talvez não tenham visto ainda. Beleza, professor. Beleza? Então tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração, dúvida, algo a colocar? Jude, se ainda estiver na aula, a gente conversa pelo Telegram, me manda um alô lá que a gente resolve a sua situação, tenta conversar sobre a sua situação, tá? Se alguém tiver também alguma situação que quiser se manifestar, o ideal é que vocês falem. Oi, diga. Enquanto ele escreve, se alguém tiver alguma situação de coordenação, o ideal é que vocês tentem resolver diretamente, porque a minha comunicação é a mesma que vocês, né? Eu teria que perguntar para a coordenação. Mas se eu puder resolver, a gente tenta fazer. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo falar com a professora Graça e peço para ela alguma instrução. Em todo caso, recomendo que você também entre em contato com ela para vislumbrar como resolver esse caso. Mas eu vou fazer contato com ela e assim que eu tiver um posicionamento, eu te repasso, tá? Pessoal, tem mais alguma consideração? Eu vou deixar o exercício de forças intermoleculares também, que era para a aula de hoje, lá para vocês tentarem fazer, né, se quiserem, tá? Mas a gente vai retomar ele quando for oportuno. Ok, professor, eu vou rever a aula, que eu estava assistindo algumas partes que interromper, mas obrigada. Não, Boa mas noite. imagina, obrigado, boa noite, fique tranquilo. A intenção é justamente essa, depois vocês vêm com calma e tentam resolver, né, a situação, tá? Acho que você pode me ajudar. Beleza, depois então a gente vê lá no Telegram e conversa com calma, tá? E vemos se a gente acha uma solução para resolver. Pessoal, então se ninguém tem mais nenhuma consideração, boa noite, tá? Bom fim de semana. A gente se fala. A gente tem o nosso momento assíncrono segunda, então a gente não vai estar nesse horário, mas podem mandar mensagem normalmente. Na quinta-feira a gente tem o nosso encontro síncrono novamente, tá bom? Até mais, muito obrigado e nos vemos. Boa noite, professor. Boa Obrigada. noite, obrigado vocês. Pessoal que permaneceu na sala, tem alguma dúvida? Algo que queira conversar também? Às vezes alguma situação queira resolver?
Não? Bom, se for algo, então fiquem à vontade para se manifestar, tá bom? Pelos nossos canais de comunicação. Então, boa noite.